a memória dos lugares, elas vão se transformando. É um passado que está sempre presente. Sem a memória, o que seria de nós, né? Alguém tem que guardar, ou seria bom que alguém guardasse. Eu acho que eu contribuo com isso aqui. Eu tenho uma mata aqui. Essa mata está oxigenando parte do bairro, né? Além de ser um lugar que as pessoas entram, não tem cadeado aí. Então muita gente vem mãe com criança para brincar no balanço e tal, ver as árvores. A gente deixa livre. E eles tinham plena liberdade aqui, brincar, fazer o que quisesse. E uma das brincadeiras era vestir minhas roupas. Minhas botas, minhas luvas, meus chapéus e minhas roupas. E sair por aí pela rua fantasiado de Zé Albano. Aí o vizinho aqui, que no caso era o Hélio Rola, começou a falar: Zé Albano, parece um bocado de Zé Albaninho, os Albanitos. Aí ficou os Albanitos, ficou os Albanitos. Isso tudo eu mandava para as famílias, eles tinham cópia disso. Porque eu tinha esperança que um pai ou uma mãe com a foto do filho na parede, esse filho teria uma importância um pouco a mais, de alguma forma, né? E para eles também era um empoderamento. A história o reconhecimento, isso aqui sou eu, olha, sou eu. Tem um tempo de vida, né? Mas é até extraordinário que ainda estejam aí as fotos que eu fiz no século passado. As cores vão ficando amareladas e tal, mas a imagem está aí. Porque também é uma luta manter essas coisas todas, né? Então não é fácil ser um preservador dessas memórias. Inclusive as memórias digitais também são muito frágeis. Meu pai veio para cá para ver se conseguia um terreno, porque a gente morava de aluguel, que foi feito pelos próprios moradores a partir de uma ocupação de terra do Pantanal, que hoje se chama Planalto Ayrton Senna. Eu havia comprado uma máquina fotográfica e com essa máquina eu intuitivamente, né, pela minha experiência social que vinha do interior, eu comecei a registrar os casebres da comunidade, casas de taipa, as ruas. Aí eu fui registrando ao longo do tempo todos os episódios. Por exemplo, chegou a energia elétrica, aí eu tirei uma fotozinha tal, que naquela época era impresso, né? Eu registrava a cacimba do pessoal puxando água da cacimba. Primeira missa do bairro de Dom Aloysio Lochadio, que essa é histórica, ninguém tem essa foto. Eu tirei a foto. Porque na minha cabeça eu achava que isso depois podia ser importante para a gente contar a história de uma certa forma. Pegar a comunicação, usar isso como instrumento para que pudesse transformar a sua vida e também a vida da comunidade. E aí seria como fazer com que as pessoas vissem esses vídeos produzidos pelos jovens na própria comunidade, mostrando as coisas da própria comunidade, né? Uma TV que a gente se veja nela, que eu me veja nela, que você se veja nela. A partir desse trocadilho foi que nasceu o nome TV Janela. E ainda bem que a gente tem todo o arquivo catalogado com o nome, ó.
Aula de câmera, Dragão do Mar. Olha eu aqui no ovinho, ó. Olha aqui, de cabelo, cara, ó. A minha mãe, olha aqui. A bichinha, cara, eu não sabia que tinha imagem. Ela morreu. Olha, é a minha mãe. Nunca tinha visto essa imagem da minha mãe. Quem está vindo digitalizar aqui, que está vindo os jovens, né? Muitos deles na época eram crianças. Eles se emocionam, alguns choram, porque vê aquelas imagens deles dançando no passado, né? É o jogo da memória mesmo, né? As imagens foram feitas depois do horário do encerramento da exibição. Eles ficavam brincando. E aí essa câmera iria criar uma relação bem íntima com a pessoa, chegar bem perto, dar um plano mais fechado, né? Para que a pessoa ia olhar para a câmera e todo mundo ia ver no telão a imagem dela, olhando lá para o povo na rua, através da tela, né? Nós conseguimos tanta credibilidade com a comunidade, que a comunidade já entendeu que aquilo é da comunidade. Quando a gente começa a conversar com nossos jovens, mostrar a importância das coisas que existem na comunidade, que é o patrimônio da comunidade. Poder continuar esse trabalho de resgate de toda a nossa história, de conhecer essa história desde o princípio desse bairro. Eu sempre gostei de foto, desde pequena. A minha primeira maquinazinha era azulzinha, que a minha cor preferida é azul. Como aqui é perto do centro, eu corria lá, comprava um filme de 36 pose, batia. Nesse tempo ninguém sabia qual era que queimava nem nada, né? Eu gostava muito, tu muito ainda mesmo. tem aqueles álbuns antigos? Tenho muito. Tenho um acervo incrível mesmo, gosto muito. E gostava muito de bater foto de criança, né? Quando as crianças nasciam, eu ia lá e batia foto. Hoje em dia, no meu acervo, eu tenho foto de crianças bebê, que hoje em dia já são pai, mãe, casado. E eu guardo essas fotos. Às vezes eu pego essas fotos e mostro. Olha, fulano, teu filho aqui, ó. Aí a pessoa se admira, porque nem a pessoa tem a foto, né? Só eu que tenho. Ei, mãe, a senhora lembra da piscininha? Lembro, sim. A senhora chegou a tomar banho lá? Algumas vezes. Se perguntar de casa em casa, aqui no Poço, Todo quem mundo lembra da vai- piscininha, todo mundo vai dizer, Vai porque dizer era a mesma coisa. era o lugar da infância, lugar da né? Da infância, das infância. crianças. Esse já tem filho, é casado, esse aqui tem os seus 30 anos. Essa daqui é que tinha uns degraus aqui, né? Aqui a gente tava na piscininha. E aqui é o estoril. Tava caindo aqui, aí tava em construção aqui. Mas é a piscininha também. Tá aqui o Sobre o Mar. Eu acho linda essa foto. Aqui, eles estão aqui porque quando a maré enche, que bate para encher a piscininha, aí cobre eles, sabe? Aí é uma diversão, né? Era uma diversão. Aí agora virou um calçadão, né? É, Aí fica só na nossa memória e nas fotos, né? graças a Deus. Esse livro aqui, ele trata das memórias, as fotos das memórias das pessoas que já faleceram. Esse daqui é a Rosa Maria? É o meu pai, que já fizeram parte do Poço e que hoje não estão mais aqui, mas estão nas memórias das pessoas, mas deixaram netos, bisnetos, deixaram legados, né, obras. Esse livro aqui, ele remete muito às memórias. Por isso que a gente escolheu esse título, né, Territórios da Memória, Território da Memória. Poço da Draga, porque ele remete muito às memórias. Eu resolvi, né, bordar em ponto cruz as fotos daqui, antiga, do Poço. Aí esse aqui era o pavilhão, quando era a casa das irmãs, que até eu estudei lá. Ó. Depois demoliram e fizeram o pavilhão. É o passatempo, né? Que é um ícone, né? Quando você vê o passatempo, já sabe, né? Que é na Ponte Velha, né? Aí agora vai ficar eternizado aqui no bordado. Já mistura a memória com a arte. Arte de bordar, né? Nunca imaginei que agora, minhas fotos antigas,
ia ser tão importante, né? Valiosos. Tão valiosas como está sendo. É verdade. Eu me sinto muito feliz, né? Em ter contribuído para isso. Meus avós, nascidos aqui desde 1907, né, quando o bairro Antônio Bezerra ainda era tudo mato e também não se chamava Antônio Bezerra. Era conhecido como Barro Vermelho. Através dessas ruas do Antônio Bezerra, que hoje estão transformadas, né, a gente ainda guarda memória de como era o nosso bairro, né? A pracinha do Antônio Bezerra, que era o marco histórico, né? E isso aos poucos foi despertando também esse amor por trazer para as novas gerações como foi o bairro Antônio Bezerra nas décadas passadas. Hoje nós temos um trabalho de comunicação comunitária, né, muito forte na cidade de Fortaleza, através do site do bairro Antônio Bezerra, né, site e revista. Essas informações trouxeram, né, assim, um significado maior ao Inácio, né, de amor e pertencimento ao bairro Antônio Bezerra e compartilhar essas informações para a comunidade. Eu acredito que o que faz com que a gente tenha esse resgate firme aqui, por ser um bairro tradicional, é porque nós sabemos que os moradores do nosso bairro, do bairro Antônio Bezerra, que são os protagonistas dessa história. Então essas lembranças, sabe, é que motivam realmente a essa busca por esse resgate histórico na comunidade. Somos realmente esses mantenedores da memória do bairro Antônio Bezerra. Criar um acervo é poder me conectar com esse passado ainda muito presente na memória das pessoas. Surge exatamente onde eu nasci, onde minha mãe nasceu, onde meus avós nasceram, se criaram. É aqui, nesse território, exatamente nessa rua. Então tem uma simbologia fazer um projeto de memória nessa casa. O acervo ele começou como um hobby e foi crescendo ao longo dos anos, juntando mapas, postais, jornais, discos. Se misturou com a minha vida pessoal, porque o acervo ele não é só a minha casa, é esse conjunto de coisas organizadas. É a praia, é o farol, é o mirante, são as comunidades, é o Riacho Maceió, onde surge a vida do bairro historicamente. Então, no Mucuripe tem todo um conjunto de lideranças, de pessoas, de artistas que lutaram e ainda lutam para ter essa visibilidade. Eu vou contando nas trilhas, vou contando para as visitas que eu recebo e vou tentando conectar esse meu bairro, né, esse meu lugar com os outros lugares para mostrar isso para uma cidade através de uma outra forma. O Mucuripe ele tem os nomes, né, dos pescadores nas ruas, ele tem os nomes dos peixes nas ruas, das pessoas, de todo mundo que construiu esse lugar. E fazer esse trabalho de memória é importante porque ele continua falando sobre isso. O bairro ainda guarda essas tradições, essa vida comunitária que quem passa pela avenida pode ser que não perceba, pela Avenida Abolição, que é uma avenida que corta, né, o bairro todo. E quem entra pela comunidade consegue perceber o cheiro, os sabores, a vida comunitária como ela é. É através da oralidade que a gente vai encontrando essas histórias desses trabalhadores do mar que ainda saem, né, de madrugada para ir lá pegar o peixe e voltam de manhã, ficando até mais ou menos 7 horas da manhã, porque depois que o sol esquenta, eles trazem para vender aqui dentro da comunidade. Eu fui entendendo que o trabalho de memória ele é uma coisa que quanto mais você pesquisa, mais você encontra.
manter viva a memória do Mucuripe, ou desse lugar que ganha esse nome indígena, Mucuripe, é manter o respeito a todos aqueles, a memória daqueles que todos que construíram esse lugar.